Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Para mim é uma grande alegria revê-los através de mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje estaremos estudando a lição 2 do quarto trimestre do ano de 2020. E para isso eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua orientação através dos anais da história da humanidade, alcançando os nossos dias e continuando a preparar um povo escolhido para receber teu Filho nas nuvens dos céus e podendo encontrar em muito breve então contigo e viver eternamente no teu reino. Completando então o plano da redenção, aonde estaremos para sempre com o Senhor. Nos abençoe, Senhor, ao estudar esta lição de hoje. Conduza-nos nos teus caminhos. Santifica-nos na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Te pedimos essas bênçãos agradecidos com perdão de nossos pecados em nome de Jesus. Amém, Senhor. Antes de adentrarmos no tema, vamos assistir o vídeo de Momentos de Vida no Campo. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui estamos nós, ainda com essa família lá de Adelândia. E estamos aqui visitando o Vitrine do Lago. E o que é que você me diz, irmã Lucimar, a respeito do Vitrine do Lago, na abertura de um novo trimestre de lições sobre vida no campo? Eu acho que é um local ideal para a gente ficar com a família, para a gente ficar tranquilo, um lugar onde a gente fica, se sente mais perto de Deus. Não sei se é porque eu gosto muito de um lugar montanhoso e é um lugar assim que a gente sente a presença de Deus. Nós já moramos no campo e conhecemos. Tem esse detalhe, eles já moram na fazenda, só que pertinho da cidade, e sabe que não é o ideal do plano de Deus. Por isso, essa decisão de realmente viver, passar esses momentos de vida no campo. Sim, eu estou achando muito bom. Eu e as crianças também, todos nós. É um lugar maravilhoso. Então, quem tiver a oportunidade, né, de vir passear num lugar assim, olhar como que é, porque é um lugar ideal. Planejar morar um dia também. Planejar morar, é o que nós estamos planejando também. Amém. O tema de hoje, a família. Tema muito legal, hein? O verso principal está em Provérbios capítulo 1, verso 8, que diz: Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Irmão, isso aqui é tão profundo. Os nossos pais, por mais simples e humildes que tenham sido, ou por mais ignorantes que tenham sido, mas na condição de pai e mãe, eles já foram honrados por Deus através da citação do 5º mandamento da lei de Deus, em Êxodo capítulo 20, verso 12, onde diz: honra teu pai e tua mãe, para que te prolonguem os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Veja o conselho, e é o primeiro mandamento dos 10 com promessa, que se honrarmos pai e mãe, teremos uma longevidade mais ampla, viveremos mais. Claro, tá claro. Vamos dar tanta cabeçada quanto aqueles que não honram pai e mãe. Os que aprendem a honrar pai e mãe valorizam a experiência da vida, que é a melhor faculdade que o mortal possa conhecer, a faculdade da vida. E como ela é dura de aprender, como custa caro aprender nessa faculdade, independente do nível acadêmico ou do nível social que viva qualquer mortal. A faculdade da vida, essa é danada, mas é grandioso. E por isso está no mandamento, onde os pais recebem
a condição de representantes de Deus dentro de casa, tanto para gerar os filhos como para educá-los. Independente se eles são filhos biológicos ou não, esses considerados então pais, sejam eles legítimos ou adotivos, são representantes de Deus dentro de casa. E quando os filhos seguem a instrução que o sábio Salomão aqui deu, inspirado pelo Espírito Santo, eles só prosperarão na faculdade da vida e poderão crescer em tudo. Só que tem um detalhe: quando a gente analisa o resto do contexto bíblico, nós podemos observar que existe uma orientação de Deus aos pais para que eles instruam seus filhos desde pequenininhos no caminho de Deus, na palavra de Deus. E esse nível de orientação seguida à risca proporciona um maior amadurecimento para aquela criança e também para os pais que crescem com esse relacionamento. Seja 20, 25 ou 30 anos que eles vivam juntos, quando eles separarem, os pais ganharam uma maturidade muito grande e passarão a estender essas orientações na sua descendência através de netos, bisnetos, etc. E os filhos se tornarão pais, formarão seus lares depois de 30 anos, mas muito tem a ver com aquele momento que eles passaram juntos, pais e filhos, debaixo do mesmo teto. E quando a gente faz dessa forma, já corre os riscos e enfrenta os problemas normais que nós enfrentamos na história da humanidade, na educação dos filhos e na sobrevivência neste planeta. Agora, imagine se não seguir essa orientação de instruir a palavra de Deus, seguir o mandamento de Deus com relação à educação dos filhos. Não ensinar a palavra de Deus. Se não ensina é porque não vive. Mas aqueles que buscam viver a palavra de Deus, obviamente procurarão ensinar. E se ensinam, eles têm tudo para proporcionar melhor a condição de êxito, tanto desses pais quanto daqueles filhos que procuram se conectarem com a palavra e conviverem com a palavra, automaticamente convivendo com o Senhor, convivendo com a luz e andando na luz. Por isso, são chamados de luz no mundo e sal da terra. Aprenderão com certeza a dar tempero, de fato, na faculdade da vida. No segundo tema, a primeira família. Meus irmãos, a Bíblia não tem nenhuma polêmica sequer. Nenhuma. As religiões estão lotadas. Todas, sem exceção, tem muita polêmica. É por isso que tem tanta religião no planeta Terra. Apesar que da ótica bíblica, Apocalipse 12 apresenta uma mulher pura, uma igreja pura, e Apocalipse 17, uma mulher meretriz. Sabemos que essa meretriz é a baderna religiosa do planeta. Mas mesmo lá na mulher pura, infelizmente, não precisa de ir longe, nos dias de Cristo mesmo. Jesus tanto que criticou a tradição dos seus líderes nos seus dias. E lamentavelmente, esse nível de tradição e de forma religiosa de viver, nos dias de Cristo, já tinham 4 divisões dentro do judaísmo: fariseus, saduceus, zelotes e essênios. Já eram 4 divisões que tinham acontecido dentro do judaísmo, justamente por quê? Ponto de vista diferente. Cada um querendo interpretar a palavra de Deus do jeito que acha que deve ser interpretado, ou do jeito que acha que está certo. E isso vai criando regras e tradições totalmente distantes do fundamento objetivo mencionado na palavra de Deus. Mas hoje já são milhares, mesmo dentro da igreja então, aqui do Apocalipse 12, da igreja pura, já saíram aos montes. E dentro dela também tem, infelizmente, essas formas tradicionalistas, que é uma característica normal do ser humano, do mortal. Que um dia nós estaremos dirimindo todas essas polêmicas, né? E procurando nos adequar realmente ao poder e à intensidade da palavra de Deus, principalmente
da palavra viva que nos leva a entender a palavra escrita. Aquela que o Espírito Santo fala na nossa consciência e nos inspira a devida compreensão e interpretação do texto escrito por Deus, que é a carta de Deus para mim e para você. Então, olhando desse prisma, esse tema, a primeira família, nós temos como base, na realidade, Gênesis capítulo 3, verso 20. Porque aqui, nesse momento, foi o momento em que Adão deu o nome para a mulher dele, que ambos, um chamava varão e o outro varoa. Aqui aparece então já Adão com o nome de Adão e Eva recebe esse nome do próprio Adão. Mas deu um motivo, por que ela recebeu esse nome? Porque ela era a mãe de todos os seres viventes da terra, se referindo à humanidade e não aos animais, é claro. Eles não são pais de animais, são pais da sua descendência. Aí esbarra na polêmica religiosa que tem em qualquer religião, já viu logo? Faz na igreja verdadeira ou na grande Babilônia, a polêmica já vem logo de cara, porque formaram-se tradições. É incontestável, se olharmos do ponto de vista científico, se a Terra tem comprovadamente na ciência 4,6 bilhões de anos, isso encaixa com a Bíblia, com o que a palavra de Deus diz, que Adão então viveu na eternidade. Quando o pecado começou no céu, lá em João 8,44, quando Jesus também comenta que o diabo era homicida e mentiroso desde o princípio, está mostrando esse princípio que vem lá no Gênesis, capítulo 1, verso 1. No princípio formou o Senhor Deus os céus e a terra e deixou essa terra sem forma e vazia. Então o pecado já tinha estourado lá quando esse planeta foi formado, que é o processo que ocorre a partir do verso 3, que a ciência então conclui que tem 4,6 bilhões de anos. E nós sabemos que literalmente foram 7 dias a criação, 6 dias de trabalho e o último de descanso, que lá em Isaías 66, 22 a 23, continuará sendo guardado o sábado, continuará sendo o dia de descanso por toda a eternidade, no novo céu e na nova terra que eu hei de fazer. Muito interessante isso aí, né? Dentro do Escatologia, versão 5, que tem aí no meu canal, se alguém quiser receber pelo WhatsApp os links, são 40 aulas. Dentro do Escatologia tem como aprofundar, porque nós temos 1 hora para estudar cada aula. E aí a gente aprofunda em detalhes bíblicos e conseguimos dirimir essas dúvidas, essas polêmicas religiosas através da palavra. A Bíblia tira essas dúvidas, desfaz com essas polêmicas e encontra uma harmonia bacana entre a ciência criacionista, não evolucionista, é claro, e, evidentemente, a palavra que vai além da ciência. Então, é uma coisa muito bacana. Adão viveu na eternidade. Quando ele pecou, mas a sua esposa, eles perderam esse privilégio, foram colocados para fora do jardim do Éden. E Melquisedeque, que era um descendente de Adão, de raça pura, ficou no lugar dele, dentro do jardim, continuando a obra do seu pai. Lá fora, depois a gente vê ele em várias situações. Encontrou com Abraão 2000 anos antes de Cristo. Aparece lá em Hebreus o capítulo inteiro, capítulo 7, tratando disso aí, que inclusive comenta que ele não formou genealogia entre nós. Então são peças do quebra-cabeça que não foi eu que escrevi, mas está aí na Bíblia. E aqui nesse texto de Gênesis 3:20 é a base da primeira família, porque aqui está falando, não foi eu que escrevi. Está aqui, dizendo que ela receberia o nome de Eva porque é a mãe de todos os seres viventes. Caim e Abel não tinham nascido aqui ainda. Caim e Abel nasceram fora do jardim. Então lá no Escatologia você vai ter como entender essa explicação que eles viveram na eternidade, povoaram o planeta Terra, e vai entender também que quando aconteceu o dilúvio, tinha tanta gente quanto tem hoje no planeta. E só salvaram-se 8 pessoas, 4 casais. Nós vamos ver dentro do Escatologia isso aí a fundo, mas aqui na lição, sem chance. Não dá tempo da gente aprofundar. E aqui dentro dessa educação que esse casal deu, que são os nossos primeiros pais, tem um texto da Pena Inspirada, Educação, na página 33, tratando de Lucas 3:38, né, que mostra a genealogia após a queda, né, vindo então de Adão para cá.
O método de educação estabelecido no Éden era centralizado na família. Então, quando fala em Éden, Caim e Abel está fora. Essa educação falada aqui está falando dentro do Éden, aonde Caim e Abel nunca entraram. Adão era o filho de Deus. E era de seu pai que os filhos do Altíssimo recebiam instrução. Tinham, no mais estrito sentido, uma escola familiar. De fato, quando eu comentei sobre Melquisedeque, se você observar lá em Hebreus capítulo 7, no verso 6, e observar também do verso 15 ao verso 17, você vai ver que esse Melquisedeque, ele não formou genealogia na descendência do pecado. Claro que não tinha como, ele era uma raça pura e continuou sendo, tanto que foi ele que transferiu o sacerdócio para Cristo. Não foi um sacerdócio transferido na ordem de Araão, irmão de Moisés. Aí no próprio contexto de Hebreus está explicando isso. E lá em Hebreus capítulo 7, verso 11 é que comenta que Jesus não se tornou sacerdote pela linha de Araão, mas por uma linha indissolúvel, né? A linha de Melquisedeque, que transferiu para ele isso. Então é muito interessante esse estudo aqui, é muito bacana. E aqui entre o verso 15 e o verso 17 fala que ele vivia eternamente. Ele tinha uma vida indissolúvel. Esse indivíduo, Melquisedeque. Então aqui prova que ele era uma raça pura. E nós sabemos que Melquisedeque não é Deus, não é Jesus, igual alguns estudiosos atribuem essa nomenclatura a Jesus. Sem chance. Pai, Filho e Espírito Santo é Deus, Elohim, deuses. 3 pessoas. Mas Melquisedeque é uma criatura de raça pura, que nunca pecou. Por isso tem vida indissolúvel. E por isso pôde fazer essa transferência que ele recebeu no Éden para Cristo após a ressurreição de Cristo. Assim que ele entrou no céu de forma definitiva para assumir a função dele de nosso sacerdote, de nosso advogado. E só lá em 22 de outubro de 1844 que ele passaria do lugar santo para o Santíssimo, iniciando então o juízo investigativo, para que ao terminar essa investigação ele pudesse dar o veredito de absolvidos e condenados, né? E 7 pragas cairão e ele vem buscar os absolvidos. Os que já morreram ressuscita, vai em encontro com ele nos ares, e os que estiverem vivos nem provarão a morte. Então esse é o contexto da palavra de Deus. Tudo baseado na escola que aconteceu no Éden. Através da palavra de Deus, ao longo da história, mesmo do pecado sobre a face da terra, Deus continuou mantendo essa característica de formação escolar nas famílias. As famílias começaram a se juntar e formaram tribos. As tribos se juntaram e formaram clãs. As clãs se juntavam e formavam cidades-estados. E chegamos aonde nós temos hoje, o planeta Terra todo organizado, em continentes distintos com diversas nações, mas tudo fundamentado na escola que eles receberam lá no jardim e transferiu para mim e para você ao longo da história do povo de Deus sobre a face da terra. Atravessando pelo dilúvio, pelo êxodo e chegando até os nossos dias. Agora, eu quero deixar bem claro aqui que a primeira família constituída lá no Jardim do Éden e o primeiro matrimônio, isso é coisa que ficou na eternidade. O que nós entendemos de matrimônio e de família está muito longe daquilo que Deus orientou. Por isso que Jesus fez um comentário mais tarde, que nós seremos como os anjos no céu, que nem se casam e nem se dão em casamento. Porque essa forma que nós entendemos de casar e dar em casamento não é a forma original do Éden. Que vocês vão ver lá, que se analisar em Gênesis capítulo 2, vocês vão observar que ali houve, na realidade, um ajuntamento. Ninguém, não tem cartório ali, não teve culto, não teve nada ali, não. Então, Deus pegou a mulher, formou e levou e entregou para o homem. E eles foram ajuntados. Não teve casamento civil e nem religioso ali. Foi simplesmente a forma original do céu que colocou. Não que hoje, numa estrutura organizada, isso já fosse se tornar normal. Não, não é assim. Nós vivemos na nossa cultura e temos que respeitar os princípios da nossa cultura. Mas o casamento edênico e família edênica vai voltar a ser o que era, da forma original. Porque eu, Senhor, não mudo.
Isso é padrão universal de comportamento no meio de raça pura. Agora, entre os raça caída, isso vai ter uma mudança total. Todos vão voltar a ser como era. Inclusive o leão, que nós entendemos com dentão, né? É comedor de carne. Nada que faça mal em todo o meu santo monte vai acontecer. A alimentação vai voltar a ser aquela do Gênesis, do capítulo 1, que nós conhecemos, tanto para os animais quanto para os seres humanos, normalmente. Tudo vai voltar a ser como era. Que hoje é assim, no reino dos raça pura. Agora, nos reinos que já foram contaminados pelo pecado, também bagunçou tudo. E é por isso que Jesus está voltando, para reajustar essa situação. O plano da redenção é para isso, é para redimir, para restaurar tudo. Por isso que nós vamos ter um novo céu e nova terra, dentro do contexto bíblico. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Vamos fazer o possível para estarmos inspirados na escola transmitida na Bíblia Sagrada desde os tempos do Éden, transferido nos anais da história e nas páginas do livro sagrado, a palavra de Deus. No terceiro tema, a infância de Jesus. Aqui é outro tema muito interessante da gente estudar, que tem de cara umas curiosidades bacanas da gente ver aqui antes de aprofundar na infância de Jesus propriamente dito. Veja que em Lucas capítulo 1, verso 26 ao 38, nós temos aqui algumas curiosidades. No verso 26, aqui de cara está dizendo, no sexto mês, o anjo visitou Maria. Sexto mês, se o primeiro é abril, então o sexto é setembro. Se abril é o primeiro, maio, junho, julho, agosto, setembro. Sexto mês é o setembro. Isso no calendário hebraico. E nessa visita que o anjo fez, ele já anunciou que Isabel já estava de 6 meses grávida de João Batista. Ou seja, dentro de mais 3 meses, João Batista ia nascer. Outro detalhe, o anjo avisou que o Espírito Santo viria visitar ela e ela ficaria grávida. No capítulo 1, no verso 41 e 42 de Lucas, já mostra Isabel recebendo a visita de Maria, que ela foi para lá e passou mais 3 meses com ela. Então, ou seja, nesse sexto mês aconteceu a visita do anjo Gabriel a Maria, a visita do Espírito Santo que gerou a criança no útero de Maria, e a visita de Maria a Isabel. E aqui no verso 41 e 42, está dizendo que assim que Maria chegou, a criança, João Batista, pulou no ventre de Isabel, e Isabel exclamou: bendito é o fruto do teu ventre, Maria. Ou seja, Maria já estava grávida. Por isso que João Batista pulou no útero de Isabel. Então veja que coisa mais interessante, né? E ela passaria 3 meses ali. E voltaria de 3 meses lá para José. Aonde ele tentaria então fugir, e o anjo aparece para ele e fala: não, moço, fica de boa. Explica a situação para ele e orienta como que ele deveria fazer. E ele acreditou, porque ele era um servo fiel a Deus. Ele só queria fugir porque ele ficou com medo dela ser apedrejada. Então ele seguiu a orientação do anjo e conseguiram resolver essa situação de forma tranquila. E lá no capítulo 2 de Lucas, por ocasião do recenseamento da parte de César Augusto, onde Quirino era o governador da Síria, né? Nessa ocasião, então, Jesus já estaria nascendo. E é outro fato histórico que vincula-se ao nascimento de Cristo. Mas uma curiosidade, voltando aqui no contexto, se João Batista, então, se era o sexto mês que o anjo recebeu a visita, mais 3 meses João Batista ia nascer. Então você estava em setembro, outubro, novembro, dezembro. Então quem nasceu em dezembro não foi Jesus, foi João Batista. Está a prova aqui na Bíblia Sagrada. Existe a data aqui. Então não tem como fugir disso aí. Jesus, por sua vez, 3 meses aqui, então estava Maria de gravidez, em dezembro, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Mais 6 meses, então, depois, Maria daria a luz a Jesus, no mês de junho. Interessante que no mês de junho é exatamente o período em que o trigo estava maduro, as amêndoas e maçãs na região costeira já colhiam, os primeiros figos também, o início das primeiras uvas e muito calor. E isso condiz
com um cenário estrelado do céu, aonde apareceram os anjos anunciando o nascimento de Jesus. E não o período de dezembro, que já tinha neve, né? Quando nasceu João Batista, em dezembro, era um período que ainda tinha neve ali na região. As árvores perdem as folhas, tem neve nas cordilheiras, campinas cobertas de flores, os desertos antes ermos reverdecem e as chuvas são abundantes. Todas essas características são características do mês de dezembro, que não bate com o período relatado na Bíblia do nascimento de Jesus, que era exatamente calor e tudo. Então, ele nasceu, com certeza, por ocasião do mês de junho. Ele nasceu considerando as diferenças e contrastes entre os calendários lunar e solar, aproximadamente no ano 4 antes do zero. Por isso essa diferença de 3 anos e meio, aproximadamente. No ano 27, Jesus foi batizado e ele já tinha 30 anos de idade, né? Estava caminhando para 31 anos. No ano 31, Jesus morreu, já com 33 anos e meio de idade. Então, vamos ver que coisa mais interessante, né? E aí, dentro do contexto bíblico, dá para a gente alinhar muita coisa bacana. E quando ele foi embora para o céu, 40 dias depois que ele ressuscitou, que ele passou 40 dias aqui, foi por volta de 27 de maio, baseado nas datas da Páscoa, né? Aproximadamente, então, em 27 de maio, ele teria assunto aos céus. Logo, alguns dias depois, o Espírito Santo desceria no início de junho, novamente, que é a festa do Pentecostes. Então não tem como errar essa idade de Jesus, porque está vinculado às festas judaicas. Ele morre por ocasião da Páscoa e o Espírito Santo desce menos de 10 dias depois que ele foi embora para o céu, né? E nós sabemos que essa festa é comemorada no dia 5 de junho, para o dia 6 de junho. Essa é a finalização da festa. Ela inicia no dia seguinte à Páscoa. Pentecostes quer dizer 50, 50, né? São 50 dias de festa. E é onde eles trazem, então, no dia 15 de abril, o primeiro fecho de cevada e a finalização da festa. E foi o dia que o Espírito Santo desceu, no mês de junho. Curiosidade só. Mas aqui, dentro desse contexto da infância de Jesus, nos mostra ele aqui, no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, no verso 41 ao verso 50, nós temos aqui Jesus no meio dos doutores, né? Então, o nível de educação que ele recebia, tanto dos seus pais adotivos, quanto do seu pai biológico, o próprio Deus, colocou ele aos 12 anos diante dos doutores, dando aula para os doutores. Todos se impressionavam da sabedoria dele, a ponto de ficar ouvindo ele, o tempo que ficou, que os pais sumiram, depois de 2, 3 dias foi ainda falta dele, para voltar atrás dele. Passado 3 dias, que ele estava sumido, conforme diz o texto bíblico. Aí em Lucas capítulo 2, verso 46, ele ficou 3 dias sumido. Mas se observar no verso 47, aqui está falando que os doutores, né, da lei, que os mestres, os grandes, estavam se admirando com a sabedoria daquele menino. Veja que coisa impressionante, hein? Como foi a apresentação dele, já aos 12 anos, diante daquela turma ali. Porque a infância dele foi uma infância de ouro e de fidelidade estrita à orientação dos pais, tanto adotivos quanto ao próprio Deus, que era o seu Pai eterno, e nosso também. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. A educação da criança é muito importante. Já desde o útero, se elas percebem o tipo de comportamento dos pais, já vai influenciar com certeza na formação do seu caráter. Quarto tema, comunicação. Tem um texto de educação, página 212, que diz o seguinte: o verdadeiro professor pode transmitir aos seus discípulos poucos benefícios tão valiosos quanto o seu companheirismo. Com relação a homens e mulheres, pode-se dizer que só podemos compreendê-los quando entramos em contato com eles pela empatia. E isto é muito mais perceptível quando se trata de jovens e crianças. Temos necessidade de compreendê-los a fim de beneficiá-los de maneira mais eficaz. Contato, relacionamento, convivência é um peso prático na formação, da educação, do caráter e da personalidade de qualquer ser humano.
Tem alguns textos bíblicos aqui interessantes tratando sobre isso também, como Provérbios capítulo 10, verso 31, que diz que a boca do justo produz sabedoria, porém a língua perversa será desarraigada, porque os lábios do justo sabem o que lhe agrada, e a boca dos ímpios só fala perversidade. Totalmente sem fundamento, né? Mas o que ele recebeu ao longo de sua história? Qual tipo de educação que ele teve? Foi de luz ou de trevas? Por isso que Mateus 12, 34, o próprio Cristo fala que a boca fala do que está cheio, o coração. E é um fato. As próprias pessoas se entregam quando elas conversam perto de alguém, se a origem delas é de luz ou de trevas. Porque a nossa boca fala do que está cheio o coração. Não, estou brincando, não, falou porque está cheio, está lá dentro. Então precisa ficar ligado nesse assunto aí, que isso é muito sério. O que nós falamos, o que nós pensamos, o que nós falamos transmite muito do nosso caráter para o mundo ao nosso redor. E isso envolve a questão de influência para atrair ou repelir para Cristo as pessoas que nos cercam. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Quinto tema, a função dos pais. Aí voltamos para Êxodo, capítulo 20, verso 12, né? Honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os dias na terra que Deus te dá. Então, honrou pai e mãe, vai viver mais. Desonrou pai e mãe, vai dar cabeçada, vai morrer mais cedo. Batata. Não tem erro. É a conta mais precisa que eu já vi na minha vida. Por isso que lá em Efésios também, capítulo 6, verso 4, comenta que vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Entende, irmãos? Tanto que isso é sério. O pai que gosta de ficar irritando filho, né? Provocando a ira nos filhos, ao invés de dar a devida educação da luz para eles, para que eles amadureçam na fé desde a tenra idade. Pense nisso. É muito sério. Do que formar traços perversos de caráter nas crianças. Os 3 primeiros anos da vida do ser humano é fundamental na formação do caráter. Fiquem atentos. Assim está escrito na pena inspirada. Um outro detalhe interessante aqui do mandamento de Êxodo 20, verso 12, é que é a segunda mais alta concessão cedida a mortais, direto de Deus. Essa honra cedida por Deus, colocada ali dentro do mandamento. Por que a segunda? Porque a primeira é a nossa salvação, a nossa redenção. A nossa salvação em Cristo Jesus. A primeira concessão direta de Deus para nós. Mostrando como que Ele amou o mundo de tal maneira, né? Que deu o seu único da espécie, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a segunda concessão foi essa aqui, deles serem representantes de Deus dentro de casa, justamente para, através dos pais, poder haver um monitoramento, um acompanhamento no desenvolvimento, na formação e desenvolvimento do caráter dos filhos, das pessoas que povoarão o mundo. É uma orientação que Deus dá e que deve ser seguida, não importa se são filhos biológicos ou se são filhos adotivos. Mas é algo que Deus acompanha à risca. E um dia todos vão prestar conta diante de Deus. Todos os pais cometem erros. Os nossos pais cometeram, nós cometemos com os nossos filhos, e os filhos vão continuar cometendo erros, mas numa evolução consagrada de aprendizado, aonde, mantendo a escola edênica na mente, ou escola bíblica na mente da palavra de Deus, muito se superará dos grandes problemas enfrentados na formação do caráter e na educação de qualquer civilização. Pense nisso. É muito sério observarmos esses detalhes, porque a função dos pais é primordial na formação do lar, da família e de qualquer civilização. No sexto tema, para não esquecer. Não esquecer o quê? Se observarmos aqui em Deuteronômio capítulo 6, né? Reforça muito essa orientação que nós devemos dar aos filhos ao levantar, ao se deitar. Não esquecer do que o Senhor tem feito por nós como seres humanos, por nós como mortais,
E o maior propósito do amor de Deus foi lá e deu o Filho dele por amor de mim e de você. Ele morreu a morte eterna para salvar a mim e a você. Nós não podemos esquecer e nunca deixar de transferir isso para os nossos filhos. E o que ele tem feito na nossa vida o tempo todo. Isso é fundamental. E assim eles aprenderão a transferir isso também para os seus filhos, para o mundo que os serve. O livro Educação, página 275, comenta que a primeira professora da criança é a mãe. Nas mãos dela está em grande parte a educação da criança durante o período de seu maior e mais rápido desenvolvimento. Conselho muito interessante. Inclusive esse texto aqui do Espírito de Profecia pode ser chamado de pulverizando a chocadeira, né? Porque hoje em dia tem muito filho de chocadeira, né? E os pais têm o filho, já joga nas creches, e cada um vai para um lado trabalhar e não tem muito mais esse contato com os filhos. Acaba o filho sendo criado igual fiote de chocadeira, né? Mas pai e mãe não pode abrir mão, em hipótese alguma, de ter o momento de educar o seu filho nos caminhos de Deus. Diariamente tem que ter esse momento. Se isso não acontecer, aí é filhote de chocadeira. Não tem jeito. Depois não adianta reclamar mais tarde. Porque você só foi educado por educadores estranhos, não importa se dentro ou fora da igreja, os resultados serão bem mais complicados. Só Jesus na causa. É fundamental, pai e mãe, participar diariamente da educação, da formação, do caráter e da personalidade dos seus filhos. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Sétimo tema, responsabilidade conjugal. Queria citar alguns textos da Pena Inspirada, como Educação, página 276 e a página 283. Olha o que temos aqui. Sobre os pais e as mães recai a responsabilidade do primeiro ensino à criança. Viu? Pais e mães. Tanto quanto do ensino posterior. E a ambos os pais é urgentíssima a necessidade de preparo cuidadoso e completo. Esse trabalho de cooperação deve começar com o pai e a mãe na vida doméstica. No ensino de seus filhos, eles têm uma responsabilidade conjunta e agir juntos deve ser seu constante esforço. Que eles se entreguem a Deus procurando dele auxílio para ajudarem-se mutuamente. Santo Deus, que esta orientação seja vivida por todo o teu povo que habita sobre a face da terra e que habita debaixo da faixa do conflito. Conduza-nos a todos para a tua honra, tua glória e teu louvor. Capacita-nos a cumprir com a missão que tu tem confiado a cada um de nós como teus filhos e teus servos. É o que te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor.